Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, sou técnico em motos e hoje eu venho aqui compartilhar e demonstrar minhas condolências ao meu amigo Marcão Motos, lá do canal Marcão Motos, que infelizmente num acidente de percurso na sua oficina, teve um acidente profissional lá e perdeu a sua vida. Infelizmente é mais uma perda pra gente, que é a galera da mecânica, aí pro mundo da mecânica. Por que mais uma perda? Porque há tempos atrás também perdemos o nosso amigo André, lá do canal Café Motos, lá, que infelizmente teve um mal súbito e veio a perder a sua vida também. Por que é uma perda? Uma perda porque são pessoas que contribuíram com o mundo da mecânica. Inclusive, posso falar para mim, muitos ícones aí do YouTube foram fundamentais aí na minha formação profissional. Como também o próprio Marcão e o próprio André lá do Café Motos. Foram pessoas que, indireta ou diretamente, ou seja, vamos dizer, mais direta do que indireta, tiveram influência na minha formação profissional. Porque, graças a Deus, vamos dizer assim, tem o seu lado bom e o seu lado mal. O YouTube ele veio aí para revolucionar, tirar dicas, veio para tirar dúvidas e dar uma luz no fim do túnel para muita gente. E eu fui um desses que tive essa luz no fim do túnel nesses canais e outros canais também de muitos amigos que eu conheço já há tempos, até o meu próprio canal hoje. E eu fico triste por mais uma perda, porque era alguém que contribuía com a humanidade, vamos dizer assim, dando dicas, ensinando, mostrando. Era um cara que a qualquer momento que você ligasse para ele, qualquer momento que você mandasse uma mensagem, de imediato ele lhe responderia. Que se tivesse um arquivo ele lhe ensinava, ele lhe mandava, ele lhe ensinava. Não tinha tempo ruim com ele, um cara bastante diversificado e alegre. E a gente fica pensando assim, pô, cara, o Marcão é um cara inteligente, um cara esperto. Como deixou isso acontecer? Para vocês verem, né, cara, né, pessoal, que a nossa vida ela é cheia de tropeços, ela é cheia de dúvidas. Como eu tenho o costume de dizer, assim, todo dia que a gente acordar, a gente entregar a nossa vida na mão de Deus, que hoje seja um dia conforme a vontade de Deus, que Deus possa acampar seus anjos ao redor do nosso trabalho, ao redor de nós, do nosso corpo físico enquanto dormíamos, ao acordar, que Deus nos guarde no trânsito, no trabalho, porque pelo que eu ouvi falar, foi uma coisa assim, para quem é experiente, do cara do gabarito dele, experiente, isso jamais iria acontecer, por conta da experiência e o conceito de passo a passo que ele tem, e que ele passava para a gente e deixou se acidentar no algo que para a gente é banal, simples, impossível de acontecer para alguém com gabarito, com tamanho gabarito. Mas nós vimos que hoje a vida, né, como a própria palavra de Deus diz, que lá em Tiago 4, a galera que for ler lá, Tiago 4 diz bem assim, por que dizes, eu vou fazer, vou acontecer, vou contratar, vou comprar, vou empreender? Por que falas dessa forma? Você não sabe que a sua vida é comparada a um vapor de água, que no momento aparece e no outro some? Então por que não dizer, se Deus permitir, se Deus quiser que eu faça, eu vou lá naquela cidade, lá eu vou contratar, lá eu vou comprar, lá eu vou ganhar e vou empreender, porque a nossa vida, tudo na nossa vida só acontece com a vontade de Deus, e quando Deus permite que tais coisas aconteçam. Poxa, mas Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem. Pô, ele era um pai, ele era um filho, ele era um tio, ele tinha família, ele tinha entes queridos, mas muitas das vezes queremos culpar Deus na nossa caminhada, mas lembrando que Deus, ele te deu o livre-arbítrio, ele te deu o direito de tu fazer o que tu acha que tu tem que fazer. Porque é o caso do Marcão, pô, um cara inteligente, pô, um cara cabeça, um cara esperto, como se deixou, é o poder da confiança e muitas das vezes na gente. A gente sempre acostumou a fazer determinados trabalhos de uma certa aliagem, sabendo que há riscos com eles, mas mesmo assim, pela confiança e o costume que está fazendo daquela forma, já criou aquele poder de dizer, não dá certo, sempre deu certo comigo assim, não dá, mas é perigoso. Não, mas eu tenho uma prática, eu tenho um costume. Então é um mal que a gente comete, é da autoconfiança, né? Então, desde já, eu declaro assim, mando meus pêsames, meus sentimentos à família do Marcão Motos. Como eu falei para vocês, é uma perda inestimável, é uma perda de um contribuinte, vamos dizer assim, alguém que influenciou, foi influência e sempre será, assim como o André Motos,
na vida de muitos, como o André Motos foi muito na minha vida, e muitos do ícone do YouTube aí são influências na minha vida, infelizmente. Que Deus guarde ele, que Deus ponha o espírito dele em um bom lugar, e que a família, que Deus venha nesse momento difícil confortar os corações das filhas, que eu vi que ele tem filhas, da esposa, da mãe, das pessoas que verdadeiramente, grandemente sentirão falta dele por conta da perda de um ente querido. Como eu disse agora há pouco, ontem nos grupos do WhatsApp, estive conversando com algumas pessoas. Eu não temo a morte. O Sandro Gabi Motos não, eu não temo a morte, porque eu sei que Deus, ele é a única certeza que nós temos dessa vida material, é a morte. A morte é certa. Eu sei que cedo ou tarde ela vai chegar para mim e vai chegar para todos. Como posso dizer para vocês, mas uma das maiores preocupações de nós, pais de família, é você ter alguém que depende de você, alguém que é 100% dependente de você, depende do seu trabalho, depende da sua integridade física, depende do seu mover, do pão que você vai buscar todos os dias. Quando você tem crianças pequenas, como eu tenho uma minha Gabi que tem 7 anos, eu tenho uma de 14, de 15 que já está se virando, já está começando a se virar, mas eu tenho uma pequenininha que depende exclusivamente de mim e da mãe dela, mas a figura paternal numa casa, numa família, ela é fundamental. Então eu peço a Deus, como já tive a experiência de muitos amigos, perdi muitos amigos com doenças terminais, incuráveis, dizer: Sandro, fulano, olha pelas minhas filhas. Ele não estava nem preocupado com a morte dele, ele não estava com medo da morte, a maior preocupação dele não era a doença dele, não era aquele desespero de querer viver, mas sim como iria ficar os seus filhos, as suas filhinhas pequenas com a ausência dele. Ele era um filho pequeno de 7, de 5, de 2. Então, que Deus abençoe aí a todos, que nós possamos todos os dias acordar, entregar nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos colegas de trabalho, independente de quem sejam, nas mãos de Deus, e pedir para que Deus os guarde, como guarde a nossa vida também. Como eu posso dizer a vocês, Marcão Motos era um pai, era um filho, era um irmão, e com certeza vai fazer muita falta para muitos que precisam e dependiam dele. Quando não precisou, dependiam, estavam acostumados a ter a presença dele todos os dias, ver todo dia, brincalhão daquela forma que ele era. E um dia, eu acredito que Deus, naquele grande dia, irá ressuscitar todos, como é uma promessa na palavra dele, que um dia todos nós iremos nos encontrar. Que Deus abençoe a todos. São do Gabi Motos aí, tamo junto e é nóis.